Era uma vez, em uma das mais prestigiadas cidades do país, um jovem chamado Mateus. Filho único de uma família tradicional e poderosa, ele cresceu cercado de luxo, mas também de expectativas sufocantes. Sua família, os Montenegro, controlava diversos negócios e mantinha alianças com outras famílias influentes através de casamentos arranjados, uma tradição secular que garantia a manutenção do poder e da riqueza. Mateus tinha 23 anos quando seu pai, Dom Roberto Montenegro, anunciou durante um jantar formal que havia chegado a hora. Um acordo fora selado com a família Mendonça e Karen, a filha mais velha, seria sua esposa. O jovem sentiu o mundo desabar. Karen era linda, educada, vinha de boa família, tudo o que seus pais desejavam. Mas Mateus não a amava. E, nas poucas vezes em que conversaram a sós, descobriu que o sentimento era mútuo. Ela confessou entre lágrimas que amava outro homem, o jardineiro da propriedade de sua família, um rapaz humilde, mas de coração nobre. O casamento foi preparado com uma pompa nunca antes vista na cidade. O salão de festas mais luxuoso foi reservado, decorado com orquídeas importadas e lustres de cristal. 500 convidados foram convocados, empresários, políticos, celebridades. O vestido de Karen custou uma fortuna, desenhado por um estilista francês. Mas, por trás de todo aquele luxo, havia 2 corações despedaçados. O grande dia chegou. A marcha nupcial ecoava pelo salão majestoso. Karen caminhava pelo corredor como se carregasse o peso do mundo em seus ombros. Mateus a esperava no altar, seu rosto uma máscara de resignação. O padre iniciou a cerimônia, suas palavras parecendo ecoar em câmera lenta. Quando chegou o momento decisivo, o padre perguntou: Mateus Montenegro, aceita Karen Mendonça como sua legítima esposa? O silêncio foi ensurdecedor. Mateus olhou para Karen, viu o desespero em seus olhos. Depois observou seus pais na primeira fileira, esperando ansiosamente. Algo dentro dele se quebrou. Ou talvez finalmente se libertou. Não! Sua voz ecoou pelo salão como um trovão. Gritos, murmúrios. Algumas senhoras desmaiaram. Dom Roberto ficou vermelho de raiva. Karen, aproveitando o momento de coragem de Mateus, também encontrou a própria. Eu também não aceito. Eu amo outro homem. Amo o Diego, o jardineiro, e é com ele que quero viver. O caos se instalou. A mãe de Karen gritava que era uma desgraça, que um homem daquela origem jamais poderia oferecer um futuro digno. Mas Karen, com lágrimas de alívio e determinação, arrancou o véu, jogou o buquê e correu para fora do salão, onde Diego a esperava em seu velho carro. Partiram juntos, deixando para trás uma vida de aparências. Mateus, ainda no altar, enfrentou a fúria de seu pai. Você desonrou nossa família. Não, pai. Eu me honrei. Quero estudar, construir meu próprio caminho, ser alguém por mérito próprio, não por sobrenome. Então saia. Está expulso. Não és mais meu filho. Mateus tirou o paletó do smoking, entregou-o ao pai e saiu de cabeça erguida. Sua tia Yolanda, a ovelha negra da família por ter se casado por amor, foi a única que o seguiu, oferecendo abrigo em sua modesta casa. 15 anos depois. O tempo passou como um rio caudaloso, transformando tudo em seu caminho. Mateus, agora com 38 anos, era irreconhecível. Não pelo físico, mantinha-se em forma e o tempo apenas acentuara seus traços másculos, mas pela aura de sucesso que emanava. Formado com honras em administração por uma universidade de prestígio, construiu um império do zero. Sua empresa de tecnologia revolucionou o mercado e seu nome era sinônimo de inovação e integridade nos negócios. Ironicamente, a família Montenegro havia falido anos atrás, vítima de má gestão e escândalos. Mateus, sem rancor, ajudou discretamente seu pai idoso, provando que o verdadeiro poder está no perdão. Foi em um evento beneficente que Mateus conheceu Lívia. Ela entrou no salão como se as luzes a seguissem. Vestido vermelho colado ao corpo, maquiagem impecável, cada movimento calculado para atrair olhares. Vencedora de diversos concursos de beleza, Lívia tinha o tipo de presença que fazia homens virarem a cabeça e mulheres sussurrarem entre si. Aquele ali é o Mateus Montenegro. Sua mãe, Érica, sussurrou em seu ouvido. Solteiro, bilionário e exatamente o que precisamos. Mãe e filha eram como duas serpentes calculistas. Vindas de uma família decadente que mantinha as aparências, viam em cada homem rico uma oportunidade de ascensão.
Lívia havia aperfeiçoado a arte da sedução. Sabia exatamente quando rir, como tocar sutilmente o braço de um homem, que história triste contar para despertar o instinto protetor. A abordagem foi cirúrgica. Lívia acidentalmente esbarrou em Mateus, derramando champanhe em seu smoking. Entre desculpas elaboradas e toques sutis enquanto tentava limpar a mancha, ela plantou a isca. Mateus, solitário após anos focado apenas no trabalho, mordeu. O namoro foi um show para as câmeras. Lívia fazia questão de aparecer em todos os eventos sociais ao lado de Mateus, postando fotos em suas redes sociais, alimentando fofocas em colunas sociais. Para ela, não era amor, era um investimento. Mas havia alguém que observava tudo das sombras. Marina, prima de Lívia, era seu oposto em todos os sentidos. Onde Lívia era extravagante, Marina era discreta. Onde Lívia era cruel, Marina era gentil. Órfã desde os 5 anos, foi acolhida por sua tia Érica, mas acolhida era um eufemismo para escravizada. Desde criança, Marina era acordada às 5 da manhã para limpar a casa. Enquanto Lívia recebia aulas de etiqueta e piano, Marina esfregava o chão. Enquanto Lívia desfilava em concursos usando vestidos caros, Marina costurava até de madrugada os mesmos vestidos. Cada vitória de Lívia era acompanhada de humilhações. Veja, Marina, isso é o que acontece quando se nasce bonita. Você deveria agradecer por deixarmos você morar aqui, feiosa. Mas Marina tinha algo que Lívia nunca teria: uma alma pura e resiliente. Nas poucas horas livres, estudou enfermagem através de cursos online gratuitos, sonhando com o dia em que poderia ajudar pessoas e ter sua própria vida. O ponto de virada. Tudo mudou quando a tia Yolanda, que havia acolhido Mateus anos atrás, sofreu um misterioso acidente. Ela foi encontrada caída ao pé da escada de sua casa, inconsciente. Os médicos não conseguiam explicar por que ela não recuperava a consciência completamente, permanecendo em um estado de confusão mental constante. Mateus estava desesperado. Yolanda era mais que uma tia. Era a mãe que o escolheu quando seus pais biológicos o rejeitaram. Ele mencionou a Lívia que precisava de uma cuidadora de confiança. Ora, querido, Lívia disse com um sorriso calculista. Minha prima Marina tem experiência em enfermagem. Por que não a contrata? Érica quase engasgou com o vinho. Marina? Aquela criada? Mãe, pense bem, Lívia sussurrou. Com ela trabalhando na mansão do Mateus, continuará sendo nossa empregada, mas agora não pagaremos nada por seus serviços. E ainda poderemos vigiá-la de perto. No dia seguinte, Marina foi convocada. Vestindo seu único vestido apresentável, um modelo simples azul marinho, ela chegou à imponente mansão de Mateus. Suas mãos tremiam, não de medo, mas de esperança. Finalmente, um trabalho digno, longe das humilhações diárias. Quando Mateus abriu a porta, o tempo pareceu parar. Não havia nada de extraordinário na aparência de Marina. Cabelos castanhos presos em um coque simples, rosto sem maquiagem, postura humilde. Mas havia algo em seus olhos, uma luz, uma paz que ele nunca tinha visto em Lívia. Bom dia, Sr. Montenegro. Sou Marina, vim para a entrevista de cuidadora. Sua voz era suave como mel, cada palavra pronunciada com uma gentileza genuína que tocou algo adormecido no coração de Mateus. Por favor, entre. E me chame apenas de Mateus. Durante a entrevista, Mateus ficou impressionado. Marina demonstrou conhecimento técnico, mas, mais que isso, uma compaixão genuína ao falar sobre cuidados com idosos. Quando ele mencionou Lívia, viu uma sombra passar pelo rosto dela. Vocês são próximas? Somos primas. Fui criada na casa delas após meus pais falecerem. Havia uma história não contada naquelas palavras, mas Mateus não pressionou. Contratou-a imediatamente. A verdade nas sombras. Marina começou a trabalhar e a mudança foi imediata. Ela tinha um dom natural para o cuidado. Conversava com Yolanda mesmo quando esta parecia não entender. Cantava antigas canções que pareciam acalmá-la. Preparava chás especiais que aprendera em seus estudos. Mas algo a perturbava. Yolanda, em seus momentos de lucidez, parecia assustada. Agarrava o braço de Marina com força surpreendente e balbuciava. Empurraram! Elas... Cuidado! Marina começou a juntar as peças. A queda de Yolanda coincidira com uma visita de Lívia à casa.
As câmeras de segurança daquele dia haviam misteriosamente parado de funcionar. E havia algo mais. Sempre que Lívia visitava Mateus e ia ver Yolanda, a idosa piorava nos dias seguintes. Decidida a proteger Yolanda, Marina pediu permissão para dormir no quarto ao lado. Mateus, tocado pela dedicação, concordou imediatamente. Lívia não vai gostar, ele comentou, quase para si mesmo. A saúde da senhora Yolanda deve vir em primeiro lugar. Marina respondeu com firmeza gentil. E Lívia realmente não gostou. Aquela interesseira quer se aproximar de você. Ela gritou quando soube. Dormindo na sua casa? Que absurdo! Mas Mateus, pela primeira vez, não cedeu aos dramáticos protestos de Lívia. A noite da revelação. Foi em uma madrugada de quinta-feira que tudo veio à tona. Marina, que havia desenvolvido o hábito de verificar Yolanda várias vezes durante a noite, ouviu sussurros no corredor. Reconheceu as vozes de Lívia e Érica. Espiando pela fresta da porta, viu uma cena que gelou seu sangue. Lívia segurava uma seringa, prestes a injetá-la no soro de Yolanda. Rápido, antes que alguém acorde, Érica sussurrava. Com mais uma dose, ela nunca recuperará a memória totalmente. E quando ela morrer, Mateus ficará vulnerável. Casaremos rapidamente e toda a fortuna será nossa. Lívia respondia com um sorriso cruel. Marina não pensou duas vezes. Abriu a porta com força. Parem já! O grito acordou a casa inteira. A empregada Maria apareceu primeiro, seguida por Mateus, que vinha correndo em seu pijama. O que está acontecendo aqui? Lívia, rápida como uma serpente, escondeu a seringa e começou a chorar. Mateus, sua cuidadora está me acusando de coisas horríveis. Eu só vim verificar se tia Yolanda estava bem. Mentira! Marina gritou, tremendo de indignação. Eu vi você com uma seringa. Maria também viu. Maria corajosamente confirmou. É verdade, senhor Mateus. Vi a senhorita Lívia com algo na mão. Érica, tentando salvar a situação, mostrou um frasco de vitaminas. Vocês são loucas! Era apenas o suplemento que o médico receitou. Mateus pegou o frasco, conferiu. Era realmente vitamina? Suspirou pesadamente. Marina, entendo sua preocupação, mas não pode acusar sem provas. Marina sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Mais uma vez, Lívia havia manipulado a situação. Mas então, algo inesperado aconteceu. Yolanda, que todos pensavam estar dormindo, abriu os olhos. E pela primeira vez em meses, seu olhar estava completamente lúcido. Mateus, sua voz era fraca, mas clara. Preciso falar. Todos se aproximaram. Yolanda, com esforço, sentou-se na cama. Seus olhos fixaram em Lívia com uma intensidade assustadora. Foi você... Você me empurrou da escada. Lembro de tudo agora. Você e sua mãe. Vocês queriam me matar porque eu descobri sobre o golpe do casamento falso com a Karen anos atrás. Vocês forjaram aquela carta. O silêncio foi sepulcral. Mateus empalideceu. O quê? Que carta? A carta que fez Karen pensar que você a desprezava, filho. A carta que destruiu aquele casamento. Elas a escreveram e entregaram a Karen na manhã da cerimônia. Por isso ela também disse não. Ela pensou que você a odiava. A revelação era uma bomba. Lívia tentou correr, mas Maria bloqueou a porta. Érica começou a gritar que era tudo mentira, que Yolanda estava delirando. Chega! E Mateus gritou com uma autoridade que fez todos pararem. Chamem a polícia! Agora! O desmascaramento final. Enquanto esperavam a polícia, mais verdades vieram à tona. Yolanda, agora completamente recuperada, como se a adrenalina do momento tivesse quebrado as últimas barreiras de sua mente, revelou tudo. Lívia e Érica eram conhecidas na cidade por seus golpes. Já haviam arruinado 3 famílias, sempre mirando em homens ricos e solitários. Elas haviam descoberto sobre o casamento fracassado de Mateus e arquitetaram todo o encontro acidental no evento beneficente. Eu descobri tudo isso investigando, Yolanda explicou. Confrontei-as naquele dia. Lívia me empurrou e depois vinham toda semana, fingindo me visitar, mas injetando algo em mim que me mantinha confusa. Lívia, vendo que estava perdida, jogou sua última cartada. Caiu de joelhos aos pés de Mateus, lágrimas falsas escorrendo, arruinando sua maquiagem perfeita. Mateus, meu amor, você não pode acreditar nisso. Eu te amo, sempre te amei. Marina está por trás disso tudo. Ela sempre me invejou, sempre quis o que eu tinha.
Mateus a olhou com nojo. Mesmo agora, você continua mentindo. Ele se virou para Marina, que permanecia em silêncio no canto, lágrimas genuínas em seus olhos. Marina, me perdoe. Perdoe-me por eu não ter visto antes, por ter duvidado de você. Marina apenas balançou a cabeça. Não há o que perdoar, Senhor Mateus. Você não podia saber. Pare de me chamar de senhor, ele disse suavemente, aproximando-se dela. Você salvou a vida da minha tia. Você é a única pessoa verdadeira nesta sala além dela. A polícia chegou. As investigações revelaram ainda mais podres. Contas bancárias falsas, outros golpes, até mesmo um caso de envenenamento não resolvido anos atrás. Lívia e Érica foram presas, enfrentando décadas de prisão. O amor que floresceu nas ruínas. Com a casa finalmente em paz, mudanças profundas ocorreram. Yolanda se recuperou completamente, sua mente afiada como sempre fora. Marina continuou cuidando dela, mas agora como uma enfermeira respeitada, não como uma serviçal. Mateus começou a realmente ver Marina. Não apenas sua beleza natural e despretensiosa, mas sua força, sua dignidade, sua capacidade de amar mesmo depois de tanto sofrimento. Ele a observava conversando com Yolanda, rindo de suas histórias, preparando seus chás especiais com tanto carinho. Você nunca fala sobre seus sonhos. Ele comentou um dia enquanto tomavam café no jardim. Sonhos? Marina sorriu tristemente. Pessoas como eu aprendem a não sonhar muito alto, senhor. Mateus. Pessoas como você? Órfãs, criadas, invisíveis. Mateus segurou sua mão, surpreendendo-a. Você nunca foi invisível para mim. Desde o momento em que entrou nesta casa, você a iluminou. Lívia era como fogos de artifício, barulhenta, chamativa, mas efêmera. Você é como o sol da manhã, constante, calorosa, essencial. Marina corou, tentando retirar a mão, mas ele a segurou firme. Eu me apaixonei por você, Marina. Não sei quando exatamente. Talvez quando vi você cantando para minha tia. Talvez quando a defendeu com tanta coragem. Ou talvez tenha sido naquele primeiro dia, quando você entrou e trouxe paz para meu coração turbulento. Mateus, não. Eu sou apenas... Você é tudo. Você é a mulher mais extraordinária que conheci. Casar com você seria a maior honra da minha vida. O casamento dos sonhos. A proposta foi simples, genuína, perfeita. Não houve fogos de artifício ou gestos grandiosos, apenas duas almas se reconhecendo como lar uma da outra. O noivado foi anunciado, causando furor na alta sociedade. Como Mateus Montenegro, o solteiro mais cobiçado, podia se casar com uma ex-empregada? Mas aqueles que realmente conheciam o casal viam a verdade. Um amor puro, construído sobre respeito e admiração mútuos. Marina insistiu em um casamento simples, mas Mateus queria dar a ela o que nunca teve, um dia de princesa. Chegaram a um meio-termo, uma cerimônia elegante, mas intimista, apenas com pessoas que realmente importavam. No dia do casamento, Marina estava radiante em um vestido simples de renda, seus cabelos soltos em cachos suaves, maquiagem natural realçando sua beleza genuína. Quando caminhou até o altar, Mateus teve que conter as lágrimas. Você está linda! Ele sussurrou quando ela chegou ao seu lado. Você está chorando, ela respondeu, tocando suavemente seu rosto. São lágrimas de alegria. De gratidão. Por você existir, por ter dito sim. O padre, o mesmo que havia presidido o desastroso casamento anos atrás, sorriu. Parece que desta vez temos o casal certo. Os votos foram escritos por eles mesmos. Mateus prometeu. Prometo te amar não apenas nos dias de sol, mas especialmente nas tempestades. Prometo ver sempre a rainha que você é, mesmo quando você se sentir apenas uma plebeia. Prometo que nossa casa será seu castelo e nosso amor, seu reino. Marina, com a voz embargada. Prometo ser sua paz quando o mundo for caos. Prometo te amar com a mesma intensidade do primeiro ao último dia. Prometo que meu amor será seu lar, sempre. Quando o beijo foi autorizado, o salão explodiu em aplausos. Yolanda, completamente recuperada, chorava de alegria. Até alguns ex-empregados da casa que foram convidados se emocionaram. Eles sempre souberam que Marina era especial. O epílogo da felicidade. 5 anos se passaram. A mansão Montenegro, antes fria e silenciosa, agora ecoava com risadas de crianças. Marina havia dado à luz gêmeos, Sofia e Samuel, que tinham os olhos do pai e o coração gentil da mãe.
Marina transformou parte da fortuna de Mateus em uma fundação para órfãos, garantindo que nenhuma criança passasse pelo que ela passou. Ela pessoalmente supervisionava os lares, garantindo que amor e dignidade fossem a base de tudo. Mateus, inspirado pela esposa, reformulou suas empresas para serem mais humanas. O lucro continuava importante, mas as pessoas vinham em primeiro lugar. Seus funcionários o adoravam, a imprensa o respeitava, mas nada disso importava tanto quanto o sorriso de Marina quando ele chegava em casa. Uma noite, enquanto colocavam as crianças para dormir, Mateus abraçou Marina por trás, observando seus filhos. "Em que está pensando?" Ela perguntou. "Em como a vida é irônica. Fugi de um casamento forçado para encontrar o amor verdadeiro. Perdi uma família de sangue para ganhar uma de coração. E eu?" Marina virou-se em seus braços. "Fui tratada como escrava por anos, apenas para me tornar rainha. Não do jeito que Lívia queria, com coroa e cetro, mas rainha do único reino que importa, seu coração. Nosso coração", ele corrigiu. "Nossa família. Nosso para sempre." Do corredor, Yolanda observava o casal com um sorriso. A velha senhora havia vivido o suficiente para saber que finais felizes eram raros. Mas ali, naquela casa que já havia visto tanta dor, o amor havia vencido. As notícias sobre Lívia chegavam ocasionalmente. Ela havia sido condenada a 15 anos de prisão. Sua beleza, antes sua maior arma, havia murchado atrás das grades. Érica, sua cúmplice, recebeu 10 anos. Diziam que brigavam constantemente, culpando uma a outra pelo fracasso. Mas Marina não sentia prazer com o sofrimento delas. Havia até enviado dinheiro anonimamente para suas necessidades básicas na prisão. Quando Mateus descobriu, perguntou por quê. "Porque o ódio é uma prisão pior que qualquer cela. Eu escolho ser livre. Escolho perdoar. Não por elas, mas por mim, por nós, por nossos filhos. Que eles cresçam sabendo que o amor sempre vence, que o bem sempre triunfa, mesmo que demore." E assim, a menina órfã que limpava o chão enquanto a prima desfilava, tornou-se a mulher mais respeitada e amada da cidade. Não pela riqueza que agora possuía, não pelo sobrenome que carregava, mas pela luz que emanava, a luz de alguém que escolheu o amor sobre o ódio, o perdão sobre a vingança, a verdade sobre a mentira. Sua história se espalhou, inspirando outras jovens em situações similares. Marina frequentemente recebia cartas de moças agradecendo por mostrar que Cinderela não precisava de fada madrinha, apenas de coragem, dignidade e fé de que o bem sempre encontra seu caminho. Numa dessas cartas, uma jovem escreveu: "Senhora Montenegro, você me ensinou que a verdadeira beleza não está no rosto, mas na alma. Que o verdadeiro poder não está em derrubar outros, mas em levantar a si mesmo. Obrigada por me mostrar que órfãs também podem ser rainhas." Marina emoldurou essa carta. Sempre que a vida apresentava desafios, e mesmo na felicidade, eles existiam, ela a lia, lembrando de onde veio e para onde foi. Mateus frequentemente a encontrava no escritório, lendo essas cartas com lágrimas nos olhos. "Você mudou tantas vidas." Ele dizia. "Nós mudamos", ela corrigia. "Seu amor me deu asas. Sua confiança me deu força. Sozinha, eu ainda estaria limpando o chão da casa da minha tia." "Não", Mateus discordava. "Você sempre teve asas. Eu apenas tive o privilégio de vê-las se abrir." E em noites de tempestade, quando os trovões assustavam as crianças, Mateus e Marina se reuniam na cama com os pequenos contando histórias. A favorita era sempre a mesma. A história de um príncipe que disse não para um casamento falso e uma princesa disfarçada de empregada que salvou a vida de uma rainha. "Essa história é verdadeira, mamãe?" A pequena Sofia sempre perguntava. "As melhores histórias sempre são, meu amor. Porque quando o amor é verdadeiro, a vida se torna um conto de fadas." E assim, naquela mansão que já testemunhou traição e mentiras, agora reinava apenas amor, verdade e a certeza de que, no final, o bem sempre vence. Porque essa é a maior verdade de todas. O amor verdadeiro não conhece classe social, não se curva à beleza superficial, não se vende por dinheiro. Porque o amor verdadeiro enxerga a alma, não o rosto. Admira o caráter, não a carteira. E quando o destino une duas almas, sua felicidade se torna uma força contra a qual nenhuma Lívia do mundo pode lutar. Pois, no fim, a maior vingança contra aqueles que nos machucaram não é o ódio, é a felicidade. E Marina e Mateus eram a prova viva dessa verdade, construindo diariamente seu para sempre. Um gesto de amor de cada vez.
Um novo capítulo. A mansão Montenegro havia se transformado em um verdadeiro santuário de felicidade. Mas o destino ainda guardava surpresas que testariam a força daquele amor construído sobre verdades e superações. Era uma manhã de outono quando a campainha tocou insistentemente, interrompendo o café da manhã da família. Mateus atendeu pessoalmente, como sempre fazia quando estava em casa. Do lado de fora, um homem de meia idade, vestindo um terno surrado, mas limpo, segurava nervosamente uma pasta de documentos. Seus olhos eram estranhamente familiares. Senhor Montenegro, preciso falar com a senhora Marina. É sobre o passado dela, sobre seus pais. Marina, que havia se aproximado ao ouvir seu nome, sentiu as pernas bambearem. Em todos aqueles anos, nunca ninguém havia mencionado seus pais, além das vagas informações de que haviam morrido em um acidente quando ela tinha 5 anos. Sou Rodrigo Fernandes, investigador particular. Passei os últimos 20 anos procurando pela filha de Gabriel e Helena Fernandes. Senhora Marina, seus pais não morreram em um acidente. Eles foram assassinados. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo barulho da xícara que escorregou das mãos de Marina, estilhaçando-se no chão de mármore. Mateus imediatamente a amparou, guiando-a até o sofá da sala de estar. Yolanda, que brincava com os gêmeos no jardim, percebeu a movimentação e levou as crianças para o quarto de brinquedos. Rodrigo abriu a pasta com mãos trêmulas, revelando fotografias antigas, documentos, recortes de jornal. Uma foto em particular fez Marina soluçar. Seus pais, jovens e sorridentes, segurando um bebê que só podia ser ela. Seu pai era um promotor de justiça incorruptível. Ele estava investigando uma rede de tráfico de influências que envolvia famílias poderosas da cidade, entre elas a família Mendonça Silveira. Sua tia Érica e o marido dela, Carlos, que morreu há 10 anos, estavam no centro do esquema. Marina sentia o mundo girar. Tudo fazia sentido agora. O ódio velado de Érica, os maus tratos constantes, a forma como sempre a lembrava de que deveria ser grata por ter um teto. Eles arquitetaram o acidente de carro. Subornaram o mecânico para sabotar os freios. Seus pais estavam indo depor em segredo quando aconteceu. Você estava na escola naquele dia, por isso sobreviveu. A Érica se ofereceu para cuidar de você para manter as aparências e, principalmente, para garantir que você nunca descobrisse a verdade. Mateus apertou a mão de Marina com força, seu rosto uma máscara de fúria contida. Como o senhor sabe de tudo isso e por que só aparece agora? Perguntou. Rodrigo pareceu ler seus pensamentos. Eu era parceiro de Gabriel, seu pai, senhora Marina. No dia do acidente, recebi ameaças. Disseram que matariam minha família se eu continuasse. Eu fui um covarde, tinha uma filha pequena. Fugi para o interior, mudei de nome e vivi escondido. Mas a culpa me consumiu todos esses anos. Quando soube da prisão de Érica, quando li sobre sua história nos jornais, soube que era hora de contar a verdade. Ele tirou outro documento da pasta. Este é o relatório original da investigação do seu pai. Nomes, contas, provas. Guardei tudo. Muitos dos envolvidos já morreram. Outros estão presos por outros crimes. Mas alguns ainda estão soltos, vivendo vidas de luxo construídas sobre sangue. Marina levantou-se abruptamente, caminhando até a janela. Lá fora, seus filhos haviam voltado ao jardim, rindo enquanto Yolanda os perseguia fingindo ser um monstro. Tanta inocência, tanta pureza. Como ela poderia processar a informação de que sua vida inteira havia sido uma mentira ainda maior do que imaginava? Eles sabiam que eu era filha das pessoas que mataram, Marina disse, sua voz quase um sussurro. Por isso os maus tratos? Não era apenas crueldade. Era vingança. Vingança contra uma criança inocente. Rodrigo baixou a cabeça envergonhado. Eu deveria tê-la procurado antes. Deveria tê-la protegido. Mas o medo me paralisou. Só encontrei coragem agora, quando vi que você havia se tornado uma mulher forte, com uma família poderosa o suficiente para protegê-la. Mateus se levantou, sua presença dominando a sala. O senhor tem mais provas? Algo que possamos usar legalmente? Tenho tudo. Gravações, documentos, até uma confissão em vídeo de Carlos antes de morrer. Ele estava com câncer terminal e quis limpar a consciência. Confessou tudo para um padre, sem saber que eu havia instalado câmeras na igreja com a ajuda do próprio pároco, que também conhecia Gabriel. Os dias que se seguiram foram um turbilhão. Mateus mobilizou uma equipe dos melhores advogados do país.
As provas foram entregues às autoridades e uma nova investigação foi aberta. O caso ganhou proporções nacionais. A história da órfã que descobriu que seus pais foram assassinados pela própria família que a acolheu chocou o país. Lívia, da prisão, tentou negociar uma delação premiada, revelando mais podres da mãe e de outros envolvidos. Sua beleza havia desaparecido completamente. O estresse, a má alimentação da prisão e, principalmente, a ausência de seus caros tratamentos estéticos a haviam transformado em uma sombra do que fora. Em uma tentativa desesperada de reduzir sua pena, ela escreveu uma carta para Marina. A carta chegou em uma tarde chuvosa. Marina hesitou antes de abrir, mas Mateus a encorajou. Você precisa disso para seguir em frente, seja o que for que ela tenha escrito. Prima Marina, ou devo dizer, senhora Montenegro, sei que não mereço seu perdão, mas preciso que saiba a verdade completa. Cresci ouvindo minha mãe dizer que seus pais eram os responsáveis pela nossa desgraça, que se não fosse a investigação, ainda seríamos ricos e respeitados. Fui envenenada desde criança com esse ódio. Mas havia mais. Eu tinha medo de você. Medo de que, mesmo com todos os maus tratos, você brilhasse mais que eu. E você brilhava, Marina. Sua bondade era um espelho que refletia minha podridão. Por isso eu precisava te diminuir, te humilhar. Porque, no fundo, eu sempre soube que você era melhor que eu. Quando descobri sobre o plano de mamãe contra a tia Yolanda, tentei dissuadi-la. Mas ela disse que era nossa única chance de sair da pobreza disfarçada em que vivíamos. Sim, Marina, estávamos falidas há anos. Todos aqueles vestidos caros, as joias, era tudo alugado ou comprado com dinheiro emprestado de agiotas. Estávamos desesperadas. Não estou pedindo perdão. Sei que não mereço, mas precisava que soubesse que o monstro que você conheceu também foi, um dia, uma vítima. Não justifica nada do que fiz, mas explica. Espero que seja feliz. Verdadeiramente feliz. É irônico, mas você conseguiu tudo o que eu fingia querer. Amor verdadeiro, família, respeito. Enquanto eu, que tinha tudo nas mãos, perdi pelos meus próprios atos. Lívia. Marina dobrou a carta cuidadosamente, lágrimas escorrendo silenciosamente. Mateus a abraçou, deixando-a chorar todo o peso daquelas revelações. A investigação avançou rapidamente. Mais famílias foram implicadas, algumas das mais respeitadas da cidade. O escândalo foi imenso. Propriedades foram confiscadas, contas bloqueadas, reputações destruídas. Érica recebeu prisão perpétua pela morte de Gabriel e Helena Fernandes, além das outras acusações. Durante o julgamento, algo extraordinário aconteceu. Karen Mendonça, aquela mesma que havia fugido do casamento com Mateus anos atrás, apareceu para testemunhar. Ela havia voltado do exterior, onde vivia com Diego e seus 3 filhos. Seu testemunho foi devastador. Ela confirmou a carta forjada, revelou conversas que ouvira entre Érica e sua própria mãe sobre os planos de manipulação, e mais. Apresentou gravações de áudio que havia feito secretamente durante os preparativos do casamento, onde as duas mulheres discutiam como dividiriam o dinheiro após o golpe ser concretizado. Após a sessão, Karen procurou Mateus e Marina. Estava diferente, mais madura, mais segura. Diego a acompanhava, um homem simples, mas de presença marcante. Mateus, Marina, eu precisava fazer isso. Não só pela justiça, mas por mim mesma. Carreguei a culpa todos esses anos pensando que havia destruído sua vida, Mateus. Agora vejo que foi a melhor coisa que aconteceu para nós dois. Ela olhou para Marina com admiração genuína. Você é extraordinária. Li sobre sua fundação, sobre o trabalho com órfãos. Diego e eu gostaríamos de contribuir. Não temos muito, mas ele montou uma empresa de paisagismo que está indo muito bem. A partir desse encontro, uma amizade improvável nasceu. Os 2 casais começaram a se encontrar regularmente. Os filhos de Karen e Diego brincavam com Sofia e Samuel. Era como se o universo tivesse costurado um tapete complexo onde todos os fios, mesmo os mais escuros, eram necessários para criar o desenho final. 6 meses após as revelações, Marina tomou uma decisão que surpreendeu a todos. Ela quis visitar o túmulo de seus pais, que havia sido vandalizado e abandonado por ordem de Érica. Mateus mobilizou uma equipe para restaurar completamente o jazigo, transformando-o em um belo memorial. No dia da visita, uma surpresa aguardava. Dezenas de pessoas haviam se reunido no cemitério. Eram antigos colegas de Gabriel, pessoas que ele havia ajudado como promotor, famílias que tiveram justiça graças ao seu trabalho. Todos ali para honrar sua memória e apoiar sua filha. Um senhor idoso se aproximou, apoiado em uma bengala.
Senhora Marina, seu pai salvou meu filho de uma acusação falsa. Ele poderia ter pego o caso fácil, o caminho que todos queriam, mas ele investigou, provou a inocência dele. Meu filho hoje é médico, tem família. Tudo graças a Gabriel Fernandes. História após história foi compartilhada. Marina descobriu que seus pais eram heróis para muitas pessoas, que o legado deles havia sobrevivido através das vidas que tocaram. Rodrigo, o investigador, havia trazido algo especial. Uma caixa que Gabriel havia deixado em seu escritório com instruções para ser entregue a Marina quando ela completasse 18 anos. Dentro, cartas dos pais para a filha, escritas ao longo dos anos, imaginando como ela seria em cada idade. Marina leu as cartas em voz alta, sua voz embargada, mas firme. Sua mãe havia escrito sobre os sonhos que tinha para ela, sobre o tipo de mulher que esperava que se tornasse. Seu pai falava sobre justiça, sobre fazer a coisa certa mesmo quando é difícil. Em uma das últimas cartas, datada apenas uma semana antes do acidente, Gabriel havia escrito algo profético. Minha querida Marina, se você está lendo isto, significa que algo aconteceu conosco. Saiba que o trabalho que fazemos é perigoso, mas necessário. Se não estivermos aí para te proteger, seja forte. O sangue que corre em suas veias é de lutadores, de pessoas que não se curvam diante da injustiça. Mas lembre-se sempre, a maior vitória não é derrotar os inimigos, é não se tornar como eles. Mantenha seu coração puro, minha filha. O amor sempre vence o ódio, a luz sempre vence a escuridão. Papai. Naquela noite, Marina e Mateus conversaram longamente sobre o futuro. A fundação seria expandida, agora com um braço dedicado a dar suporte legal gratuito para famílias vítimas de crimes. O nome seria Fundação Gabriel e Helena Fernandes para a Justiça e Amparo, mas o destino ainda aguardava mais uma cartada. 2 semanas depois, durante um exame de rotina, Marina descobriu que estava grávida novamente. Desta vez, apenas um bebê, mas a notícia veio carregada de simbolismo. Quero que se chame Gabriel, se for menino, ou Helena, se for menina, ela disse a Mateus, que chorou abraçado a ela. A gravidez transcorreu tranquila. Marina continuou seu trabalho na fundação até o 7º mês, quando Mateus insistiu que ela descansasse. Foi durante esse período de repouso que ela começou a escrever um livro, contando toda a sua história, não por vingança ou fama, mas para que outras pessoas em situações similares soubessem que há sempre esperança. O parto aconteceu em uma manhã de primavera. Helena nasceu com os olhos da avó que nunca conheceu, mas que parecia viver através dela. Yolanda, agora bisavó honorária, chorou ao segurar a bebê pela primeira vez. Ela tem a força dos Fernandes e o coração dos verdadeiros Montenegro, disse a matriarca referindo-se não ao sangue, mas ao caráter. Os gêmeos, agora com 6 anos, estavam encantados com a irmãzinha. Sofia havia preparado desenhos para decorar o quarto. E Samuel havia escolhido pessoalmente um ursinho de pelúcia que seria o primeiro brinquedo de Helena. A vida seguiu, como sempre segue, com seus altos e baixos. A empresa de Mateus enfrentou uma crise quando um concorrente tentou um golpe corporativo, mas, com o apoio de Marina e a lealdade dos funcionários, superaram o desafio. A fundação cresceu, abrindo filiais em outras cidades. Marina se tornou palestrante, compartilhando sua história em universidades e eventos. Em uma dessas palestras, uma jovem se aproximou dela após a apresentação. Tinha marcas de violência mal disfarçadas por maquiagem. Senhora Montenegro, estou em uma situação parecida com a sua. Moro com parentes que me maltratam, mas não tenho para onde ir. O que eu faço? Marina segurou as mãos da jovem, vendo a si mesma naqueles olhos assustados. Primeiro, você precisa saber que não está sozinha. Segundo, que merece respeito e dignidade. Vou te dar meu cartão pessoal. Ligue para mim amanhã. A fundação tem programas de apoio, abrigo seguro, ajuda para estudos e trabalho. Você vai sair dessa situação, eu prometo. A jovem, chamada Beatriz, realmente ligou. Foi acolhida pela fundação, completou seus estudos e, anos depois, se tornou uma das coordenadoras do projeto. Sua história se somou a centenas de outras que encontraram esperança através do trabalho de Marina. O livro de Marina foi publicado com estrondoso sucesso. Os direitos autorais foram vendidos para uma série de televisão, com a condição de que toda a renda fosse revertida para a fundação.
A série alcançou milhões de pessoas, gerando uma onda de denúncias de abusos domésticos e crimes encobertos. Erica morreu na prisão, vítima de um ataque cardíaco. Lívia foi transferida para uma penitenciária de segurança mínima após delatar mais crimes. Soube-se que ela havia começado a dar aulas de alfabetização para outras detentas, talvez buscando alguma redenção. 10 anos se passaram desde as revelações sobre a morte dos pais de Marina. A pequena Helena crescia forte e determinada, com o senso de justiça do avô que nunca conheceu. Sofia havia demonstrado talento para a medicina e sonhava em trabalhar com os Médicos Sem Fronteiras. Samuel, surpreendentemente, mostrava aptidão para o direito, dizendo que queria ser promotor como o avô Gabriel. Em uma noite especial, no aniversário de 15 anos de casamento de Marina e Mateus, a família estava reunida para um jantar íntimo. Yolanda, agora com 85 anos, mas ainda lúcida e ativa, propôs um brinde. A família que escolhemos construir. Ao amor que vence todas as adversidades. A justiça que, mesmo tardia, sempre chega. E principalmente, a Marina e Mateus que me mostraram que os finais felizes existem, basta ter coragem de escrevê-los. Enquanto brindavam, a campainha tocou. Era Beatriz, aquela jovem que Marina havia ajudado anos atrás, agora uma mulher confiante e realizada. Ela não estava sozinha. Trazia consigo uma menina de cerca de 5 anos. Senhora Marina, senhor Mateus, desculpem interromper a comemoração, mas precisava que conhecessem minha filha. Ela insistiu em conhecer a mulher que salvou a mamãe. A menininha, tímida, estendeu um desenho para Marina. Era um castelo colorido com uma princesa na janela e a frase torta escrita com lápis de cor: "Obrigada por salvar minha mamãe." Marina abraçou a criança, as lágrimas escorrendo livremente. Naquele momento, o círculo se completava. O mal causado por Erica e outros havia sido transformado em bem. A dor havia se tornado propósito. O sofrimento havia criado empatia. Beatriz foi convidada a ficar para o jantar. Enquanto comiam, conversavam e riam, Mateus observava sua família estendida, sua esposa radiante, seus filhos saudáveis e Yolanda feliz, amigos que se tornaram família. Pensou naquele dia fatídico quando disse não no altar, quando escolheu a verdade sobre a conveniência. Marina percebeu seu olhar pensativo e sussurrou: "Em que está pensando? Que cada não que damos para o errado é um sim para o certo. Eu disse não para um casamento falso e sim para encontrar você. Você disse não para o ódio e sim para o amor. Nossos pais biológicos podem ter falhado conosco de formas diferentes, mas nós estamos quebrando o ciclo." E quebrar ciclos era exatamente o que faziam diariamente. Cada criança acolhida pela fundação, cada jovem que recebia uma oportunidade, cada história de superação era uma vitória contra as forças que tentavam perpetuar o mal. Anos depois, quando Sofia, Samuel e Helena eram adultos, cada um seguindo seus próprios caminhos, mas carregando os valores dos pais, Marina e Mateus se mudaram para uma casa menor, mais aconchegante. A mansão foi transformada na sede da fundação, agora uma instituição internacional. Sentados na varanda, observando o pôr do sol, eles frequentemente recebiam visitantes, pessoas cujas vidas haviam tocado, crianças agora adultas que haviam sido salvas da situação que Marina viveu. Um dia, uma surpresa final. Um advogado apareceu com documentos. Lívia havia morrido na prisão de causas naturais, mas deixara um testamento. Nele, pedia que seus restos mortais fossem cremados e as cinzas entregues a Marina, junto com uma última carta. Marina hesitou, mas decidiu ler. "Prima, quando você receber isto, já terei partido. Passei meus últimos anos tentando entender como me tornei o monstro que fui. A resposta é simples: escolhas. Cada pequena escolha cruel me levou a crueldades maiores. Você, no entanto, escolheu diferente. Mesmo com todo o direito de odiar, escolheu amar. Com todo o direito de vingar, escolheu perdoar. Não peço que guarde minhas cinzas, mas peço que as espalhe em algum lugar bonito, onde possam finalmente servir a algum propósito. Talvez nutrir flores que tragam beleza ao mundo, algo que nunca fiz em vida. Obrigada por ter sido o espelho que, mesmo me mostrando minha feiura, também me mostrou que a mudança era possível. Mesmo que tarde demais para mim. Descanse em paz, prima. Você venceu." Lívia, Marina e Mateus levaram as cinzas para o jardim da fundação, onde havia um memorial para todas as vítimas de violência doméstica.
Ali, espalharam as cinzas que se misturaram à terra onde floresciam centenas de rosas brancas, cada uma representando uma vida salva. No fim, a história de Marina e Mateus se tornou uma lenda urbana, contada e recontada com variações, mas sempre com a mesma moral. O amor verdadeiro não conhece classe social. A bondade é mais poderosa que a crueldade, e nunca é tarde demais para escolher o caminho certo. E assim, naquela tarde dourada, enquanto o sol se punha e as primeiras estrelas apareciam, Marina se aconchegou nos braços de Mateus, sabendo que haviam construído algo maior que um simples final feliz. Haviam construído um legado de amor que continuaria transformando vidas por gerações. Fim, e aí, corações sonhadores. Que jornada incrível a de Marina e Mateus, não é mesmo? A história deles nos prova que os verdadeiros contos de fadas não são sobre castelos e coroas, mas sobre coragem, dignidade e a força inabalável do amor verdadeiro. Vimos uma órfã tratada como escrava se erguer com uma nobreza que vinha da alma, e um herdeiro que disse não a um império para dizer sim ao seu próprio coração. Eles nos ensinam que, em um mundo que tantas vezes valoriza o que se tem, o que realmente importa é quem se é. A jornada de Marina é um lembrete poderoso. Não importa as humilhações que você enfrentou ou de onde você veio, o seu valor não pode ser diminuído e o seu futuro não está escrito pelas mãos de quem te fez mal. Agora, queremos ouvir você. Qual foi o momento dessa história que mais te arrepiou? A coragem de Mateus no altar? A revelação de Marina na calada da noite? Ou o poder do perdão no final? Deixe seu comentário nos contando qual lição você levará para a vida. As ideias mais inspiradoras e as sugestões de novas histórias podem se transformar em nosso próximo vídeo. Compartilhe essa jornada para que mais pessoas acreditem na magia do bem. Um grande abraço e até a próxima, onde provaremos mais uma vez que o amor é a força mais revolucionária do universo.